Bom, Maurício, acho que podemos começar aqui nosso webinar, né? Eu queria, aos que estão me escutando em português, nós temos hoje a opção de fazer a tradução simultânea. Vocês verão um globo interpretação embaixo aqui da tela de vocês. Vocês clicando nela, vocês podem acessar em espanhol. Então, cliquem em cima da bandeira da Espanha e vocês podem estar escutando via tradução o que o Maurício vai estar conversando com a gente. Beleza? Se alguém tiver algum problema, pode botar no chat aqui e a gente vai ajudando. Maravilha? Então, com grande satisfação que eu agradeço a presença de antemão do Maurício, de a gente estar conversando hoje, fazendo mais um bate-papo, né, Maurício, sobre as tecnologias e como que você está chegando nesse alto teto produtivo que nós temos hoje, como você foi bicampeão já do estado e campeão do Brasil, né, Maurício? Acho que eu não estou errado. Então, atingindo aí mais de 7.300 quilos de produção de soja. Então, o horizonte está muito próximo para a gente e o Maurício vai contar um pouco mais de como que ele chegou nesse teto produtivo e como que ele tem trabalhado o seu manejo de solo, como que a gente tem, como ele tem visto os melhores manejos para a gente chegar nesse ambiente. Querido Maurício, não vou me delongar muito, porque acho que o pessoal quer escutar como que você chegou, né? Então, fica à vontade. Pessoal, se vocês tiverem alguns problemas, a gente vai conversando aqui no chat. Vocês vão mandando perguntas também, a gente responde ao final. Então, a gente vai fazer essas perguntas ao final para o Maurício. Então, a gente vai fazer esse intercâmbio aí posterior à apresentação. Beleza? Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Beleza. Obrigado, Aldemir, pelas palavras. É um grande prazer para mim estar aqui hoje como engenheiro agrônomo, produtor rural, né, e um curioso da atividade agrícola, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, constatações e busca pela alta produtividade. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, trabalho em cultura já há quase 20 anos, são 18 anos de formado em agronomia, e estou há 14 anos administrando a fazenda da família. Tive uma passagem pelo mercado corporativo, fui funcionário de 2 multinacionais durante praticamente 5 anos, trabalhei no mercado de fertilizantes, no grupo Bunge, e depois trabalhei no grupo Dupont Pioneer com sementes de milho, onde eu aprendi a me apaixonar por essa atividade. E hoje eu estou à frente da gerência técnica do grupo Aurora, aqui da Sementes Aurora, aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Nós somos um sementeiro que já tem uma tradição nessa atividade, estamos há 33 anos no ramo de sementes. Meu pai está há 41 anos na atividade. Eu venho no trabalho de família, então, que meu avô começou na década de 60, 70. Meu pai começou a trabalhar com ele na década de 80. E eu, nos anos 2000, praticamente em 2006, entrei na empresa familiar e estou até hoje tocando essa atividade. Mas a gente começou a entender o que nos oferecia risco e como a gente poderia, talvez, melhorar a produtividade ou alcançar o equilíbrio na produtividade através de algumas ações agronômicas. Então, a gente foi pesquisar e estudar isso. Eu acho que hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas das nossas constatações dos últimos anos nessa construção, nessa busca pelo caminho de uma alta produtividade, mas com equilíbrio financeiro, né, com a questão de ter lucratividade, ter rentabilidade no campo. Então, hoje, a nossa atividade ela nos permite alcançar maiores tetos produtivos, nós temos que estar preparados para enxergar onde estão nossos limitantes, né, desafios, corrigi-los e ter esse resultado. Então, vou tentar falar bem vocês não têm mais uma pergunta, a gente vai poder, talvez, num bate-papo, né, interagir com vocês, que talvez vai surgir alguma curiosidade, alguma vontade de me questionar. Então, fiquem à vontade. Eu posso compartilhar aqui a minha apresentação com vocês? Em português, tem que ser em espanhol. Pode ser em espanhol, Maurício, que eu acho que fica mais fácil. Tá, ok. Então, só deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir ela. Me dá um minutinho, por favor. Eu
vou abrir ela aqui que tu me mandou por e-mail de tarde, né? Isso. Aí o pessoal consegue também seguir pela apresentação também, né? Caso fique alguma dúvida. Vou abrir aqui então em espanhol. Confesso para vocês que também é a primeira apresentação em espanhol que eu estou fazendo, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, vou tentar me dedicar aqui para vocês me ouvirem bem. Maravilha, Maurício. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, deixa eu ver. Aqui, share. Ok? Ok. Todos vocês enxergam bem aí? Já vejo sua tela sim, Maurício. Tá, eu vou fechar meu vídeo para não ficar pesado a apresentação, para a gente poder conversar melhor, e depois, no final, a gente abre para nosso bate-papo. Beleza. Então tá, como eu falei para vocês, né, acho que a agricultura hoje ela passa por uma transformação. Eu acredito muito que a gente passou por 3 processos evolutivos muito grandes nos últimos Maurício, anos. Oi. Pode botar em modo de apresentação de tela cheia, que não está aparecendo para mim a tela cheia ainda. Ué, eu coloquei tela cheia só um pouquinho. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Aparece a tela pequenininha? Tá aparecendo a barrinha do lado aqui ainda. E agora? Agora sim. Agora perfeito. Fechou? Beleza. Então, estamos em tela cheia. Posso começar? Pode sim. Tá bom. Beleza. Então, como eu falei para vocês, eu acredito que a agricultura ela passou por processos evolutivos muito importantes nos últimos anos, né? O primeiro processo que talvez nos faz cada vez produzir mais e encontrar estabilidade no processo produtivo foi o plantio direto, né? A introdução de plantas de cobertura, palhada, e essa possibilidade de a gente fazer uma agricultura regenerativa e conseguir cada vez potencializar nossos ambientes de produção. Então, o plantio direto acabou auxiliando a gente a encontrar melhores rendimentos, porque o nosso solo começou a ficar também mais equilibrado. O segundo passo, bastante importante de evolução, foi as ferramentas DAP, né? Através da velha amostragem de solo, a gente fazia o caminhamento, observava as deficiências dos nossos nutrientes no solo, a gente começou agora a transformar esses detalhes com mais acurácia na amostragem de precisão, onde a gente começou também a entender aonde estava faltando os nutrientes e como corrigi-los de maneira mais equilibrada para racionalizar os investimentos e conseguir melhorar essa questão do desequilíbrio, né, de manchas de solo e de ambientes de baixa produtividade. Então, acho que as ferramentas DAP foram uma segunda evolução que acabaram entregando bastante resposta no agro hoje em dia. E a terceira evolução, acho que tão importante quanto as outras e que possibilitaram a gente cada vez a produzir mais, é a biotecnologia, né, e a evolução genética. Hoje a gente tem materiais tanto em soja quanto em milho com alto potencial produtivo porque foram melhorados e cada vez mais especializados a cada ambiente de produção. Então, acho que a genética, junto com a biotecnologia, nos levou a novos patamares de produtividade. Então, cada vez nossas plantas estão mais exigentes em termos de solo e cada vez nós temos que ser mais assertivos no fornecimento nutricional para que essas plantas consigam realmente entregar potencial produtivo. Então, o tema dessa palestra de hoje, o tema desse nosso bate-papo de hoje, vai ser a importância da nutrição equilibrada para plantas em busca de altos rendimentos, ou seja, como que a gente consegue obter alto rendimento através de um equilíbrio, através de uma lógica, né, de fornecimento de adubação. Então, como que a gente buscou essa informação, né? Essa informação a gente obteve ela através de muito estudo e pesquisa, mas uma pesquisa muito antiga da famosa lei do mínimo, a lei de Justus von Liebig. Esse pesquisador alemão falou no passado que o nutriente que está em menor concentração, seja ele macro ou micronutriente, será o nutriente que irá limitar a produção de grãos. Então, de nada adianta eu fazer adubações super pesadas de fósforo, potássio, nitrogênio, enfim, ou manganês, se eu não conseguir encontrar o equilíbrio entre o fornecimento nutricional. Aquele nutriente que estiver em mais baixa concentração vai ser o que vai limitar a minha produtividade. Por isso a importância da gente entender primeiro aonde está a nossa deficiência, fazer esse ajuste, encontrar o equilíbrio para daí sim buscar a alta produtividade e também a estabilidade na produção de grãos. Então a gente deve pensar muito bem na lei do mínimo. E como que a gente entende a situação de cada solo, né? Eu acredito que, em primeiro momento, a gente deve ver qual que é o solo que a gente explora, qual que é o ambiente de produção que a gente vai tentar cultivar as nossas cereais, né? Nossas plantas anuais. Geralmente a gente recebe da natureza o chamado ecossistema, ou seja, um solo construído através da evolução de longos anos
e que tem algumas limitações, algumas deficiências ou talvez oportunidades em termos de nutrição. Então, a gente tem que entender que a gente vai construir em cima desse ecossistema um agroecossistema, ou seja, uma possibilidade de produzir de forma mais concentrada alimentos nesse solo que tem as suas limitações. Então, primeiramente, a gente deve pensar em matar a fome do solo. O que seria matar a fome do solo? Saber que para a gente produzir bem, para a gente encontrar equilíbrio, a gente tem que fazer uma correção, ou seja, a gente tem que elevar a participação dos nutrientes, porque eles podem estar concentrados de forma baixa ou até média nesse solo, né, ou muito baixa, e que talvez vão estar limitando a nossa produção. Então, a gente tem uma fase muito importante que é em conhecer nosso solo e fazer o quê? A correção. Para quê? Para que as plantas consigam extrair dele os nutrientes necessários para construir seus potenciais produtivos. Após fazer essa correção, a gente passa a ter duas missões muito importantes, que seria a adubação de manutenção, ou seja, para a gente conseguir evitar as perdas desse solo ou manter esse solo produtivo, e as adubações de exportação, ou seja, que visam entregar para as plantas aquilo que elas vão levar embora para construir tecidos e produzir grãos. Então, a gente tem um equilíbrio ali entre os momentos de manutenção e evitar perdas quando a gente encontra os nutrientes, aí, talvez em teores mais elevados, considerados níveis altos. Quando a gente chegar lá, talvez em níveis muito altos, que seria um solo de extrema fertilidade, talvez nós podemos nos dar o luxo de trabalhar somente o quê? A exportação dos grãos, ou seja, somente o que os grãos vão levar embora para produzir nesses cereais que a gente estiver explorando. Então, só que até você sair desse ponto de nutrição mais baixa, ou seja, matar a fome do solo e chegar lá na reposição de plantas, é um caminho muito longo, é uma estrada bastante demorada e são vários degraus para a gente encarar. Mas, porém, a gente tem que partir de algum princípio. Então, a gente deve tentar o quê? Enxergar onde que está esse caminho e trabalhar nele para que a gente consiga a evolução. Então, como que a gente faz isso, né? Olha só, vou mostrar para vocês aqui um trabalho. Quando eu comecei a minha atividade aqui na empresa familiar, lá em 2006, como eu falava para vocês, eu peguei um pivô central, uma área irrigada, ou seja, em 2005, nós começamos a irrigar algumas áreas aqui no Rio Grande do Sul, porque nós achávamos que a água era o fator limitante à produção. Nós tínhamos produtividades muito variadas de milho e de soja, e a água realmente era uma fonte de rendimento muito mal distribuída em nosso solo. Então, nós começamos a irrigar. Porém, nós fomos entender naquele nosso solo que também não era só a irrigação que era necessária, e sim também nós tínhamos que melhorar o quê? A nutrição desse solo, o fornecimento de nutrientes para conseguir produzir mais. Então, esse mapa que eu mostro aqui à esquerda foi lá em 2006, 14 anos atrás, quando eu comecei, através de ferramentas DAP, a entender quais que eram as limitações de concentração do nutriente fósforo no solo. Para a minha região aqui, para a minha classe textural de argila, para o meu tipo de solo, que é um latossolo vermelho distrófico, o nível de fósforo ideal, ou seja, aceitável para ele ser alto ou muito alto, tem que ser de 18 a 20 ppm de fósforo na análise de solo. Nós tínhamos aí na média 5, 6, 9, 10 no máximo, na maior parte das amostragens nesse mapa de precisão, vocês podem observar, ou seja, nós tínhamos um ambiente muito desprovido de fósforo, esse solo tinha muita fome de fósforo para começar a produzir. Então, foi aí que a gente começou a estudar essas ferramentas de AP e fazer intervenções em taxa variável, ou seja, fazer adubações para tentar corrigir essa fome e elevar esse nutriente no solo e melhorar essa qualidade química. Então, já em 2009... Oi? Você consegue falar um pouquinho mais devagar, que a Elaine não está conseguindo traduzir rápido o suficiente ali. Tá bem. Então, tá bom? Vou tentar botar em slow motion, desculpa. Não, que isso, obrigado. Tá. Aproveitando, já que eu interrompi, os participantes, tem alguém que está com o microfone aberto aí, eu acredito, que a gente está tendo uma interferência. Se alguém puder revisar aí seus microfones aí, por favor. Obrigado, Maurício. Desculpa. Beleza, valeu. Vamos lá. Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a gente passou por um processo de entendimento, primeiro de amostragem, né, para ver onde estavam as limitações das nossas áreas, e agora a gente está tentando corrigir essa fome do solo, elevar esses nutrientes, através do uso de ferramentas da agricultura de precisão. Então, a gente vai lá, faz a amostragem desse solo e começa a trabalhar o que? As taxas variadas para conseguir elevar a concentração nesses ambientes, nessas zonas onde a gente tem baixa concentração e tentar
homogeneizar mais esse solo. Então, essa evolução do ano de 2006 até o ano 2009, a gente teve a oportunidade, através das culturas de inverno, das plantas de cobertura, de fazer adubações fosfatadas que visassem o quê? O equilíbrio desse solo e a elevação dos nutrientes nas zonas de menor concentração. Após a outra evolução, após também algumas amostragens e aplicações, a gente tem o ano 2012, onde a gente já consegue entender, né, consegue mostrar que esse mapa está quase chegando no equilíbrio, ou seja, a gente já tem as zonas em vermelho onde o nutriente estava muito baixo, ou seja, em baixa concentração, já de forma um pouco mais elevada, e já começamos a enxergar maiores concentrações de zonas com alta concentração do elemento fósforo, ou seja, esse fósforo mais corrigido nesse ambiente onde a gente estava buscando o quê? Já no ano 2015, ou seja, a gente tem mais 3 anos de trabalho, são vários degraus que a gente deve estar escalando nessa busca pelo equilíbrio pela a área, né, com a maior parte desse mapa aí, do elemento fósforo, todo ele em alta concentração, né, ou em muito alta concentração, ou seja, essa é uma área onde a gente matou a fome do solo, a gente elevou a concentração desse elemento fósforo para que a fertilidade não limitasse a minha produtividade, ou seja, esse ambiente a gente construiu, né, uma área de alto potencial produtivo ao longo dos anos, usando o planejamento e as ações e as tomadas de decisão agronômica, ou seja, usamos ferramentas de AP para corrigir esses ambientes de mais baixa produtividade e transformar essa área numa área de maior potencial produtivo, né? Então a gente ganha muito com isso, porque a gente consegue aumentar o quê? A média da propriedade e também ter mais estabilidade produtiva. Quando eu falo no elemento potássio, a gente vê também a mesma evolução, essa é a mesma área em questão, então a gente via que naquele momento, lá em 2006, nós tínhamos uma desuniformidade do fornecimento do elemento potássio, um elemento muito importante, tanto quanto o fósforo para o equilíbrio do solo, estava em muito baixa concentração. Fomos evoluindo, fomos fazendo investimentos em ferramentas de AP, fazendo aplicações em taxa variável. Já em 2009, a gente teve um aumento da concentração deste elemento. Em 2012, após novas intervenções e trabalho com muita planta de cobertura e adubações potássicas nas vésperas de plantio em taxa variável, a gente começou a encontrar mapas mais equilibrados. Em 2015, a gente praticamente estava com a área quase que toda corrigida, já com o elemento muito pouco interferindo na redução da produtividade. E em 2019, ou seja, 15 safras após, a gente também chegou no quê? Num equilíbrio no fornecimento de potássio, ou seja, a gente chegou numa concentração de potássio que ele não limitava mais o nosso teto produtivo. A gente podia apenas trabalhar o quê? A exportação dos grãos, porque o solo estava suprindo esse elemento, ou seja, a gente tinha matado a fome de potássio desse solo e podia se dar ao luxo de trabalhar apenas com a exportação potencial de cada cultura que estava em si instalada sobre esse solo. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como que o trabalho é árduo, é longo e leva-se muitos anos para conseguir equilibrar a parte de macronutrientes primários em um solo, quando a sua origem geológica é de fertilidade baixa, que é o caso dos solos aqui do Rio Grande do Sul. Outra coisa muito importante que a gente começou a observar, pessoal, é o grande fornecimento desses elementos através do equilíbrio de pH. Hoje o pH do solo ele passa a ser muito importante, sempre foi muito importante, mas talvez em algum momento da agricultura não foi muito bem observado, porque nós temos o quê? Nós temos a melhor faixa adequada de pH para disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, a gente tinha muitos solos aqui com pH em torno de 5, 5,2, 5,4, o que acabavam o quê? Não fornecendo nutrientes de forma muito expressiva para as plantas. No caso do próprio fósforo, por exemplo, em pHs baixos, ele não tem uma boa disponibilidade. Potássio também começa a melhorar seu fornecimento a partir de pH 6.
os próprios micronutrientes acabam sendo muito pouco absorvidos em pH muito baixo. Então, qual que é o nosso verdadeiro papel agronômico aqui? É entender se o pH está limitando o nosso solo e tentar encontrar o equilíbrio nessa correção para que esses nutrientes consigam ser o quê? Mais amplamente fornecidos e absorvidos para as plantas. Então, esse gráfico mostra o quê? A faixa ideal do pH, que para os nossos solos aqui fica em torno de 6 a 6,5, e que seria a melhor faixa de disponibilidade tanto de macronutrientes primários, quanto de macro secundários, quanto também de micronutrientes, que não porque são micronutrientes não são importantes para as plantas, só são chamados de micronutrientes porque eles precisam ser absorvidos, talvez em menores concentrações, mas são muito importantes para que as plantas consigam encontrar o quê? Elevado potencial produtivo. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiramente, antes de buscar, talvez, fazer superadubações, ou antes de buscar fazer correções de solo exageradas ou de forma, talvez, não planejada, a gente deve melhorar o quê? A absorção dos nutrientes. Através do quê? Através da calagem. Hoje, a calagem, para nós, é uma maneira de fornecer cálcio para o solo e neutralizar esse pH, ou seja, reduzindo a acidez e fornecendo cálcio e também magnésio para o solo, eu melhoro a absorção de nutrientes, principalmente os macronutrientes primários. Então, é uma aplicação básica para nós aqui, é um manejo, digamos assim, é o feijão com arroz aqui da nossa propriedade, é fazer a cada ciclo aí de 2 anos, 3 anos, ou até às vezes de 1 ano, a reposição de cálcio e magnésio, fazer a calagem para que a gente consiga encontrar o quê? O equilíbrio no fornecimento dos nutrientes a nível do solo. Então, a calagem para nós aqui é como se fosse uma irrigação branca. É um fornecimento de cálcio que promove crescimento radicular, aumenta a boca das plantas e permite que essas raízes consigam absorver mais nutrientes do solo. Então, como a gente vem hoje buscando o equilíbrio dos nossos nutrientes, né? A gente primeiramente começou a trabalhar a elevação de macronutrientes primários, que eram muito importantes, ou seja, nós tínhamos adubações aqui que eram muito pesadas de fósforo e potássio e trabalhávamos muita matéria-prima. Fazíamos aplicações de DAP, que é diamônio fosfato, superfosfato triplo, né? Próprio MAP, que é monoamônio fosfato, e também cloreto de potássio, ou seja, nós buscávamos elevar a concentração desses nutrientes macro no solo através de fontes que contemplavam apenas os pontos desses nutrientes. E esquecíamos o equilíbrio de cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro, molibdênio no solo. Então, a gente foi esquecendo outros nutrientes. E passamos o quê? Passamos a encontrar limitações de produtividade. Nossa produtividade chegou num ponto, ela trancou e não subia mais. Ela chegou num momento que talvez estava limitado por algum fornecimento de algum macronutriente secundário e algum micronutriente. E a gente foi pesquisar na literatura, fazer estudos e ver o que estava faltando no nosso fornecimento nutricional para que a gente conseguisse destravar nossa produtividade e elevar nossos potenciais. Então, a gente começou a pesquisar o primeiro nutriente aqui, que é o enxofre, ou seja, o enxofre ele é muito importante para as plantas. Então, as principais funções do enxofre na planta são o aumento da resistência a déficit hídrico. Nós começamos a encontrar em solos que tinham maior concentração de enxofre um maior potencial de crescimento radicular e também um maior potencial de se proteger com relação a anos secos. Como a gente sofre aqui muito com o efeito de laninha, que são distribuições irregulares e baixo volume de chuvas, nós observávamos que em solo com baixa concentração de enxofre a gente tinha uma produtividade baixa e solos que tinham uma concentração um pouco maior de enxofre, a produtividade era mais equilibrada. Então, para vocês verem a importância desse alimento a nível do solo. A segunda função muito importante do enxofre é o controle hormonal do crescimento e a diferenciação celular. Plantas que têm deficiência de enxofre têm uma dificuldade em crescer, ficam raquíticas, ficam menores e não desenvolvem potencial de crescimento produtivo, acabam não desdiferenciando suas células. Então, o enxofre tem correlação direta com essa parte hormonal da planta e também a divisão celular. Outra função muito importante do enxofre é que ele auxilia a planta na defesa contra pragas e doenças. Lavouras bem nutridas de enxofre acabam respondendo muito melhor a manejo
e se tornando plantas muito mais resistentes a moléstias, tanto a doenças quanto a pragas. Então, a gente começou a perceber que quanto a gente melhor nutria a lavoura, quanto mais equilibrada estava a nutrição e quanto mais alto era o teor de enxofre, aquela lavoura se protegia mais das enfermidades. E também importante componente para as proteínas, né? Hoje a gente cultiva muita soja aqui, soja é uma planta que produz muita proteína e o enxofre tem relação direta com a formação das cadeias proteicas. Então, em solos onde eu tenho baixa concentração de enxofre, eu tenho uma dificuldade na potencialização da produção de proteína na soja e vou acabar diminuindo o quê? No final, o peso de grãos. Então, o enxofre tem correlação direta com a qualidade de grãos, com a proteína e também com o seu peso. Então, vamos tentar pensar nisso com relação ao fornecimento de enxofre. Então, aqui eu mostro um mapa que a gente fez na safra 2015, era um mapa de concentração de enxofre, onde a gente tinha nessa área um nível muito baixo de participação desse elemento, né? Essa era uma área de cultura já há bastante tempo, porém ela tinha muita pecuária e muita produção de grãos. Era uma área que vinha produzindo muito bem grãos, mas nós não vínhamos o quê? Repondo esse nutriente a nível de solo. Aqui para os nossos solos, o ideal é que o enxofre esteja acima de 20 ppm, ou seja, 20 partes por milhão na concentração da camada aí 0 a 20 centímetros, para que ele consiga atender a demanda da cultura. E como vocês podem observar neste mapa que eu estou mostrando aí, a gente tinha boa parte da área com concentração menor que 10 ppm, ou outra parte com 10 a 15 e também 15 a 20, que eram concentrações muito baixas para esse solo, para que a gente obtivesse o quê? Elevados potenciais produtivos. Então, nosso grande trabalho agora, após elevar macronutrientes primários, é também o quê? Elevar também os macronutrientes secundários no solo, e o nutriente enxofre passa a ser muito importante a ser observado nesse momento. Outro nutriente muito importante que a gente observa e que dá muita resposta em termos de potencial produtivo é o nutriente boro. Quais são as principais funções do boro na planta? A primeira função do boro hoje é a translocação de açúcares e metabolismo de carboidratos. O boro hoje é muito importante para essa translocação dos nutrientes e da riqueza energética da planta. Ou seja, o boro, os solos com limitação de boro, a gente tem uma baixa provocação de açúcares e acaba comprometendo o rendimento potencial das culturas. Outra função muito importante do boro é que ele atua nos processos ligados à floração. Plantas bem nutridas de boro acabam promovendo potenciais florais muito maiores, ou seja, tem muito mais potencial produtivo. Onde a gente encontra solos com baixa concentração de boro, a gente tem uma limitação do teto produtivo, porque as plantas não vão conseguir produzir seus processos florais no seu máximo potencial. Outra função importante do boro é que ele intervém na absorção e no metabolismo de cátions, como o cálcio, ou seja, não adianta fornecer apenas calcário para o solo, não adianta fornecer fontes de cálcio para o solo, se o nutriente boro estiver em baixa concentração. Ele vai limitar a absorção desse cálcio. Então, para que a gente tenha uma boa absorção de cálcio, que é um nutriente muito importante para a planta, nós temos que buscar o equilíbrio no fornecimento de boro para que a gente tenha uma elevada absorção desse cálcio nas plantas. E também ele auxilia no quê? No crescimento radicular e melhor absorção de água. Então, se a gente quer aumentar a boca de planta, nós queremos construir plantas mais resistentes, né? Culturas com potencial produtivo maior, nós temos que aumentar o crescimento radicular. A raiz, ela é a boca da planta, ela é por onde a planta absorve seus nutrientes. Então, fornecendo boro para o solo, você vai estar aumentando o potencial produtivo, porque você vai estar aumentando o potencial de absorção de nutrientes para essa planta. Então, outra função muito importante do boro é que ela auxilia no crescimento radicular. Então, olha como a gente faz essa função aqui nos nossos solos. Esse é um mapa de concentração de boro da mesma área que eu mostrei anteriormente, que a gente fez análise de estudo de enxofre, onde a gente tem uma concentração de boro entre 0,2 a 0,4 partes por milhão, ou seja, a gente tem uma concentração muito baixa do elemento boro. Para a nossa análise de solo aqui, de 0 a 20, o nível mínimo de boro que esse solo deveria estar era maior que 1 ppm, ou seja, maior que uma parte por milhão, para que as plantas conseguissem encontrar
a sua necessidade atendida, ou seja, que elas conseguissem encontrar esse elemento a nível do solo suprido para que nenhum dos seus potenciais produtivos pudesse ser limitado. Então, a gente tem um grande desafio, que é aumentar a concentração desse boro a nível do solo para conseguir aumentar nossa produtividade. E como que a gente foi buscar, então, né? Como que a gente foi tentar entender aonde o enxofre e o boro poderiam melhorar a nossa produtividade e quais eram as doses de resposta. Ou seja, como eu falei anteriormente, a agricultura hoje ela tem que deixar lucro ao produtor rural, ela tem que deixar retorno econômico. Então, a gente tem que buscar, ou seja, tecnologias que tenham resposta em produtividade e que tenham um custo adequado, que deixem receitas para o produtor. Então, essa é uma área experimental, é uma área que a gente possui dentro da fazenda, já fazem 5 anos que a gente faz as investigações, ou seja, as pesquisas on-farm, dentro da própria fazenda, porque a gente só pode melhorar aquilo que nós medimos, ou seja, aquilo que a gente consegue quantificar. Então, nessa área experimental, a gente fez testes com diversas tecnologias a nível do solo, tanto com calagem, quanto gessagem, quanto aplicação de fertilizantes, quanto fontes de boro, fontes de enxofre, para entender quais eram as melhores e as que poderiam entregar maior potencial produtivo para a nossa lavoura de soja. Então, aqui estão as colheitas, né? A gente faz colheita todo ano na nossa área experimental automatizada, com 4 repetições, para que a gente tenha melhor acurácia dos dados e consiga usar esses dados como ferramenta de tomar decisão para uso nas nossas lavouras comerciais, ou seja, para que a gente adote um produto em lavoura comercial, a gente sempre faz uma investigação, uma pesquisa de forma antecipada, tabula esses dados, acaba adotando essas ferramentas sempre com concentrações agronômicas. Aqui eu mostro um mapa, então, dos resultados da nossa área 18-19, né, onde a gente conseguiu aprovar diversas tecnologias, aqui acabou ficando um pouco mais concentrado, para vocês verem o número de trabalhos. A gente fez em torno de 110 trabalhos a nível do solo para mostrar, então, quais os caminhos para a alta produtividade, tá ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora alguns trabalhos, algumas constatações, para depois a gente debater em termos mais técnicos. Então, a gente deixou uma área aqui, que é a coluna em amarelo, né, essa gráfica em amarelo, mostra o que é a testemunha, ou seja, a área não tratada. Essa área de soja não recebeu nenhum tipo de adição de fonte de enxofre, e nós buscávamos entender, né, entre as duas fontes de enxofre mais disponíveis e amplamente difundidas no mercado, quais delas responderiam o quê? Em produtividade. Então, essa área aqui a gente fez uma aplicação de 80 quilos de enxofre elementar a um custo de 1,45 sacos por hectare, e a gente fez uma aplicação de gesso de 1,5 toneladas por hectare e mediu qual era o efeito em termos de resposta agronômica e também resposta econômica, ou seja, a gente teve uma resposta muito boa em termos de acúmulo de resposta ao uso de enxofre elementar, que era uma tecnologia que a gente não tinha total conhecimento, mas gostaríamos de ver como que a campo ela poderia entregar potencial produtivo. E aqui a gente mostra o quê? O efeito de 2 anos, ou seja, quando que a gente consegue observar esse acúmulo. A gente fez o trabalho em 2018 e também em 2019 e mediu o quanto que a gente tinha de produtividade. Então, em 2018, quando a gente teve lá o início do trabalho, a diferença foi em torno de 4 sacas por hectare entre a testemunha e a aplicação de 80 quilos de enxofre elementar, com um custo em torno de 1,7 sacas de soja por hectare, ou seja, ela produziu o dobro do custo que ela teve para o nosso desembolso. Já no segundo ano, quando a gente fez mais uma aplicação DS para elevar ainda mais o potencial desse solo, a gente teve uma diferença ainda mais significativa, ou seja, a gente teve mais uma aplicação com custo de 1,45 sacos por hectare e uma diferença produtiva de algo em torno de 14 sacos por hectare, ou seja, a gente teve um grande aumento de produtividade quando a gente elevou o nível desse enxofre a nível de solo com fornecimento de enxofre elementar. Ao passo que quando a gente usou a tecnologia do gesso agrícola, né, uma outra fonte de enxofre, a gente teve uma diminuição da produtividade, ou seja, a gente mediu o efeito residual. Quanto que produziria aplicando 1,5 toneladas de gesso por hectare em um ano agrícola e no outro ano não aplicando, deixando esse efeito residual ser medido a nível de solo. Então, a gente teve um primeiro ano com uma melhor produtividade, em torno de 6 sacas a mais que a testemunha, e no segundo ano, ou seja, a gente teve uma queda aí de produtividade, ou seja, a gente teve uma grande redução na aplicação
ter esse gesso, porque talvez ele carregou um pouco dos nutrientes em subsuperfície, tá ok? Então, as doses de gesso que a gente vem testando, né, a gente sempre teve dúvida nos nossos solos qual que é a dose ideal de gesso, a gente nunca soube determinar isso de forma muito clara. Tem várias pesquisas que falam pela textura, pela participação no solo, fazer uma análise pela argila, então a gente tem sempre buscado entender qual que é a melhor dose. Então, a gente deixou aqui uma testemunha, né, onde não aplicou gesso, fomos aplicando 1,5 toneladas de gesso, 3 toneladas de gesso, até 4,5 toneladas de gesso por hectare. Nós estamos aumentando essa dose para medir qual que era o efeito em termos de produtividade e o quanto que esse residual acabava, né, impactando no solo. Então, quanto mais eu fui aumentando a dose de gesso nesse solo, mais ela foi impactando o quê? Na perda produtiva, porque talvez essas doses muito elevadas acabaram carreando potássio em camadas muito subsuperficiais, acabaram reduzindo a produtividade da soja. Então, o grande equilíbrio do gesso é você encontrar a dose ideal para aquele solo, para que ele não prejudique a sua produtividade. Então, aqui a gente mostra o trabalho feito em 2 anos consecutivos, né? A gente partiu do ano 2018 nessas colunas em verde claro, onde a gente mediu a aplicação de dose de 1,5, 3 toneladas até 4,5 toneladas de gesso, onde a gente não encontrou uma diferença significativa no aumento de dose, ou seja, a dose de 1,5 atendeu muito bem a cultura para esse primeiro ano. E no segundo ano, na medida do efeito residual, a gente teve uma queda de produtividade em relação à área de 1,5 toneladas, mostrando que a gente deve tomar muito cuidado com o fornecimento de gesso e com a sua dose para não transformar esse remédio num veneno para o solo, né, dependendo da textura de cada ambiente de produção. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um trabalho que a gente acabou fazendo após 3 anos de estudo com a fonte sulfur-gram. Nós vamos tentar entender o quanto que o enxofre e o boro associados poderiam entregar um maior potencial produtivo para a cultura da soja. A gente resolveu fazer um trabalho com diferentes doses de fornecimento desse elemento para o solo. Começamos com 40 quilos, 60 quilos, 80 quilos, até 100 quilos de fornecimento de sulfur-gram Bemax, com o objetivo de aumentar o quê? O potencial produtivo da lavoura de soja. Então, a gente pegou uma área reconhecida, né, uma área nossa do ano 2019, onde a gente foi lá interpretar a análise do solo e ver qual que era a concentração desse elemento. Como eu falei para vocês, a maior parte do nosso solo na camada fértil, que é de 0 a 10 centímetros, ele tem uma concentração muito baixa do elemento enxofre, em torno de 12 miligramas por decímetro cúbico, ou 12 ppm, ou seja, é um enxofre muito baixo. Quando a gente busca alta produtividade, essa camada tem que estar atendida com mais de 20 miligramas por decímetro cúbico. E o nosso nível de boro no solo, como eu falei para vocês, estava em torno de 0,4 a 0,5 miligramas por decímetro cúbico, ou seja, uma dose considerada a metade da ideal para que a gente buscasse o quê? Alta produtividade. Então, essa é uma análise de solo da área onde a gente fez o teste com o sulfur-gram Bemax para a safra 19 e 20. Aqui eu mostro para vocês o regime hídrico, né? Como vocês muito bem sabem, esse último ano agrícola para a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, foi um ano que choveu muito pouco. Nós tivemos um outubro muito chuvoso, então essa coluna em verde bem escuro, ela mostra o total do mês, e as colunas em verde mais claro mostram a distribuição nos decênios de cada mês. Então a gente teve um outubro muito chuvoso, saindo de uma primavera com 372 milímetros, um início de novembro também com uma chuva dentro da média, porém a partir de dezembro, quando a soja deveria estar montando componentes de rendimento, a gente começou a ter o quê? Deficiência hídrica, muita falta de chuva. Então dezembro com 34 milímetros, um janeiro a chuva onde ela começou a voltar ao normal, chegou a chover 188 milímetros em janeiro, porém fevereiro e março, que são meses decisivos para que a gente consiga construir componente de rendimento e fazer o enchimento dos grãos, aqui acabou não chovendo. Então a gente teve aí na última safra agrícola 2019-2020 um terço da chuva que realmente é distribuída no verão para as culturas da soja. Geralmente aqui chove de 700 a 800 milímetros no verão. Esse ano a gente teve em torno de 300 milímetros de chuva na cultura da soja, para vocês verem a importância do equilíbrio de solo para a busca de altos rendimentos.
Então, o trabalho que a gente conduziu aqui nessa safra foi com o cultivar BMX Zeus, é um material de grupo de maturidade 5.5, um material precoce. Ele foi semeado em 16 de novembro, porque choveu muito no final de outubro, início de novembro, a gente não conseguiu semear essa soja na época ideal, que seria entre os dias 20 e 25 de outubro, acabou sendo semeado de maneira atrasada. Nossa distribuição de sementes foi 13 sementes por metro, espaçamento 45 centímetros, né? E a emergência, ou seja, quando que essa soja emergiu, foi em torno de 23 de novembro. O ciclo dessa soja foi de 124 dias, o delineamento experimental foi em faixas, né? E as dimensões das faixas eram 24 metros por 2, eram macroparcelas de 24 metros por 12. Nós colhemos com 4 repetições, dentro da área útil de 13,5 metros quadrados, para melhorar os dados da parcela. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tinha tratamento 1, que era a testemunha, era a área sem aplicação de enxofre. Tratamento 2 era 40 kg de sulfuro max. Tratamento 3, nós tínhamos 60 kg de sulfuro max a 2%. Tratamento 4, 80. E o tratamento 5, 100 kg. Então, a gente tinha variações de dose de 40 até 100 kg por hectare dessa tecnologia chamada sulfuro max 2%. Aqui eu trago a imagem da testemunha sempre comparada aos tratamentos. Então, em T1 é a testemunha sem adição de enxofre. Na tratamento 2 é 40 kg de enxofre por hectare. Tratamento 3, 60 kg. Tratamento 4, 80 kg. Tratamento 5, 100 kg. Então, vocês podem ver que tem um bom desenvolvimento, um bom arranque inicial. A lavoura se desenvolveu de forma bem significativa. E aqui a gente tem um dado muito importante, que é o que a gente mais busca, o quê? Rendimento, produtividade. Então, a gente tem a testemunha produzindo aí algo em torno de 3.600 quilos por hectare, ou seja, ela produziu algo em torno de 60 sacas de soja por hectare. E o tratamento 4 sendo o tratamento mais padrão do trabalho, ou seja, onde a gente aplicou 80 quilos de sulfuro max a 2%, a gente conseguiu a maior produtividade. Foram 4.120 quilos por hectare, ou 68 sacas de soja por hectare. Nós tivemos um incremento de 8 sacas por hectare a mais em relação à testemunha não aplicada. Então, vocês podem ver que a aplicação, ou seja, a dose mais equilibrada do ponto de vista agronômico e do ponto de vista financeiro foi a dose de 80 quilos por hectare. A dose de 100 quilos não entregou talvez uma performance muito elevada para esta safra, e as doses menores, apesar de aumentar a produtividade, não entregaram tanta resposta produtiva. Então, a dose de 80 quilos para nós aqui foi muito interessante, foi a dose de equilíbrio no fornecimento a nível de solo na nossa área experimental. Então, aqui vocês podem ver a média do trabalho, a média do tratamento foi em torno de 3.760 quilos, e a área T4, ou seja, tratamento 4, onde teve 80 quilos de sulfuro max, produziu 4.120 quilos por hectare, né? Mostrando que essa aplicação nessa dose entregou a melhor performance produtiva. E aqui o que mais interessa para nós, né, é pegar a análise de solo após a aplicação dessa tecnologia de fornecimento de enxofre e boro e ver a evolução, ou seja, o quanto que a gente conseguiu agregar em termos de nutriente a nível do solo. Aqui eu mostro toda a análise, ou seja, certificada de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros, onde a gente pode ver toda a questão de argila, matéria orgânica e a saturação de base desse solo. Então, tanto em T1, T2 até T5, vocês podem ver a evolução. Mas o que mais chama atenção está aqui, né, pessoal? É o quanto eu consegui melhorar, talvez, a disponibilidade e encontrar o equilíbrio através do fornecimento de fontes de correção de solo na manutenção da fertilidade desse ambiente. Eu começo a enxergar aqui em T1, né, onde a gente tem aqui, só pegar um apontadorzinho aqui. Aqui em T1, eu tenho aqui a concentração de enxofre na camada 0 a 20 centímetros. Então, eu tenho 12 miligramas por decímetro cúbico em T1, ou seja, na área onde a gente não aplicou nenhuma fonte de enxofre. E esse enxofre está mais para baixo, na camada mais subsuperficial. E o meu nível de boro é muito baixo, 0,5, 0,6. Quando eu começo a fornecer enxofre para esse solo, eu começo a
aplicar doses maiores de enxofre, eu começo a perceber o quê? O aumento da concentração desse elemento de enxofre na camada superficial. Aqui em T3, que recebeu 60 kg DS, eu tenho 26 miligramas por decímetro cúbico. Em T4, eu tenho 28 miligramas. E em T5, foi a dose de 100 kg por hectare, eu tenho 35 miligramas por decímetro cúbico, que é uma dose considerada super elevada, ou seja, a gente está com esse solo já bem equilibrado e fornecendo enxofre de forma, digamos assim, muito alta, até sobrando enxofre para ser absorvido por várias culturas na sua subsequência. Ou seja, como o objetivo nosso é matar a fome do solo e também encontrar equilíbrio, nessas doses a gente estaria encontrando aí uma maneira de suprir e talvez até elevar a concentração desse elemento a nível de solo. Também quando eu falo em boro, eu começo a perceber que ao passo que eu aumento a dose para 80 quilos de sulfur-Weber max, eu já começo a encontrar 0,8 miligramas por decímetro cúbico desse elemento na camada de 0 a 20 centímetros. E quando eu vou até 5, que é a maior dose de sulfur-Weber max, eu chego até 0,9 miligramas por decímetro cúbico. Então, se meu objetivo é trabalhar acima de 20 miligramas de enxofre e acima de 1 miligrama de boro, eu devo buscar talvez o fornecimento aqui, em termos de equilíbrio agronômico e financeiro, de doses que variam de 80 até 100 quilos de sulfur-Weber max, para conseguir elevar a concentração desses nutrientes a nível de solo e buscar o quê? Além do seu equilíbrio, o aumento potencial produtivo para a cultura da soja. Então, como conclusões, pessoal, o que a gente tem observado aqui, né? O enxofre tem uma importante função na planta estrutural. Além dele auxiliar na formação dos nódulos e na fixação do nitrogênio para a cultura da soja, que é muito importante, ele melhora a resistência ao déficit hídrico. Todo ano a gente tem déficit hídrico no nosso verão, todo ano falta água. Então, em solos mais bem supridos, mais bem atendidos de enxofre, a gente consegue melhorar o potencial de resistência das plantas a esse déficit. Além de melhorar também o potencial em relação a moléstias. E quando a gente melhora a concentração de boro, quando a gente consegue elevar a participação desse nutriente no solo, ele tem uma importante função na formação do tubo polínico, ou seja, ele promove uma melhor pegamento floral, melhor a floração da cultura e aumenta o potencial produtivo. Além também de melhorar o crescimento radicular e ter excelente importância na absorção de nutrientes, porque ele participa do transporte de açúcares dentro da planta. Então, se a gente quer melhorar a absorção de todos os nutrientes do solo, de, quem sabe, estar aproveitando mais toda a adubação e toda a fertilidade que o nosso solo tem, a gente deve estar tentando encontrar o quê? O equilíbrio no fornecimento de boro, para que a gente consiga o quê? Potencializar toda a nossa fertilidade e nossa absorção de nutrientes. Então, a gente nunca deve pensar de forma isolada apenas em macronutrientes primários, mas tem que pensar no equilíbrio de macronutrientes secundários e também no fornecimento de micronutrientes, principalmente quando o assunto é enxofre e boro, que tem alta performance tanto em milho quanto em soja, pois ajudam a melhorar o potencial produtivo dessas duas culturas, tá ok? Então, com essas conclusões, eu encerro a minha apresentação e vou abrir para a gente aqui questionar e se perguntar, né, se ficou alguma dúvida com relação ao nosso trabalho. Muito bom, Maurício. Eu vou agora aqui, algumas pessoas levantaram a mão aqui, acho que eu vou habilitar aqui o Wellington, aqui ele tá com, vou permitir ele perguntar aqui. Quem tem perguntas, pessoal, pode levantar a opção de levantar a mão ali, e pode fazer via chat também. Deixa eu ver aqui. Preciso maximizar minha tela aqui, que está minimizou. Mas aqui, ó, o Edwin aqui tem, eu vou permitir ele aqui. Edwin, pode tirar o seu microfone do mudo aqui? E aí você pode perguntar. Buenas noches. Sí, señora, no sé si me escucha. Sí, Edwin. Edwin? Hola, Edwin. Buenas noches, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Edwin.
creo que tienes que hablar más alto, Edwin. Sí, Edwin. ¿Puedes? Gracias. Buenas noches. No sé si me escuchan ahí. Sí, Edwin. Puedes falar. Puedes hablar. Edwin. Buenas noches. Quería hacerle una consulta al expositor. ¿En qué época él hace la aplicación del sulfurgram? ¿Antes de iniciar antes de iniciar la siembra o presiembra incorporada? Maurício, a pergunta foi para você se o sulfurgram você tem feito ele antes da semeadura ou incorporado em períodos antes da incorporação? Certo, excelente pergunta. Aqui a aplicação do enxofre a gente sempre faz com no mínimo 30 dias de antecedência ao cultivo alvo. Por exemplo, se o cultivo alvo é milho ou é soja, a gente aplica aí 20, 30 dias antes para poder esse nutriente ser dissolvido, né, e ser melhor solubilizado no solo e esteja disponível para as raízes das plantas. Então, nosso fornecimento, quando a gente busca essas fontes de enxofre elementar, é sempre tentar entregar em torno de 20 a 30 dias antes da cultura alvo, no caso da cultura da soja e do milho, sempre em pré-semeadura a lanço. Muchísimas gracias por resolver mi inquietud. Gracias. Graças, Edwin. Marlon, você tem uma pergunta? Seu Valdir, pessoal, quem tiver a pergunta pode abrir o microfone e pode fazer a pergunta para o Maurício. Aqui tem uma pergunta, tem no chat aqui. Tem. Uhum. Eu não consigo abrir mais minha câmera, eu não sou mais administrador, não sou mais host. Tá. Deixa eu fazer isso aqui para ti, Maurício. Aí você abre aí. Aí você já é o host. Aí, beleza, agora eu consegui, tava ansiado. Tinha me bloqueado, achei que tinha me limitado. Acho que beleza. Pode, se tu parar de compartilhar a tela, acho que vai dar pra gente ver você. Acho que dá pra gente ver melhor. Uhum. Aí, mas agora sim. Agora apareceu toda a reunião, que beleza. Tem uma pergunta no chat aqui, eu vi antes. Uhum. Vamos abrir aqui no chat. Eu vi, tem um aqui, ó. No Q&A ali. Uhum. Aqui pergunta se o sulfurgram afeta o pH de solo. Uhum. Nos nossos trabalhos aqui, a gente não observou esse efeito nas doses que a gente trabalha. Então, a gente tem observado que a grande resposta do enxofre tem sido, primeiramente, a gente fazer uma boa calagem do solo, ou seja, uma boa correção desse pH, porque o fornecimento desse enxofre na forma elementar que a gente faz após essa boa calagem, ele acaba tendo uma resposta mais positiva. Então, dos trabalhos que a gente fez aqui a nível de solo, a tecnologia que mais responde hoje em produtividade é o equilíbrio de pH, ou seja, a calagem, né? Uma coisa muito simples, é o feijão com arroz da agricultura. Porém, depois que a gente equilibra esse solo de cálcio, magnésio, fornece uma boa dose de calcário, começa a responder outras tecnologias, né, que são a questão do fornecimento de enxofre, porque as plantas, além de responder melhor quanto à absorção, também entregam mais potencial produtivo. A outra pergunta aqui foi, por que você acredita que o crescimento do rendimento e acúmulo do S não foi linear no trabalho? E veja bem, todos os trabalhos experimentais, eles têm várias repetições, né, para diminuir taxa de erro, mas eles não são assim, não respondem de forma como a gente realmente imagina. A pesquisa ela é assim, ou para te deixar cada vez mais
certo de um resultado ou cada vez mais na dúvida, né? Então, a pesquisa, ela mostra o caminho. Então, por isso a gente repete 2, 3 anos esses trabalhos. Esse trabalho que eu mostrei agora, ele é da última safra. Ele apontou uma diretriz para nós e um caminho. Na dose de 80 quilos, a gente encontrou a melhor resposta, tanto agronômica quanto econômica. Mas a gente vai parar por aí? Não, nós vamos seguir fazendo esse trabalho. Tanto que a gente está medindo agora a resposta na cultura do inverno e vai medir agora na cultura do milho no verão, ou seja, o trabalho ele não para, ele continua sempre, a mesma área está isolada, a gente está repetindo as análises de solo para mostrar o quanto que esse acúmulo DS, ou esse fornecimento via solo, tem ajudado todas as culturas a produzir mais, tanto as culturas de verão, no caso da soja, quanto as culturas de inverno, cereais como aveia e trigo, e também a cultura do milho que vem na sequência, para a gente conseguir encontrar o melhor equilíbrio do ponto de vista financeiro e agronômico. Então, acho que esses trabalhos devem, sim, ser repetidos para que a gente tenha mais confiabilidade nos dados, mas o caminho está muito claro para nós aqui. Quanto mais eu elevo meu potencial DS no solo, mais eu aumento o potencial das culturas. Uhum. Tenho mais uma aqui, Maurício. A pergunta é se você realiza a aplicação de sulfurgram a cada semeadura ou a cada quanto tempo você está repetindo nas suas áreas? Excelente pergunta. Assim, depende da fome do meu solo, tá? A gente tem feito aplicações de sulfurgram a cada 2, 3 anos. Então, quando a gente tem um solo que está no nível de enxofre próximo ao ideal, às vezes uma aplicação de 70, 80 quilos em um ano supra a demanda da cultura para 2 ciclos. Depende de quanto que eu vou exportar, qual a cultura que eu jogo, se é um milho ou uma soja, e depende do rendimento da genética. Então, tem anos ou 3 safras, a reamostragem de solo para ver o quanto que esse elemento conseguiu ser elevado a nível de solo e quanto talvez foi levado embora através da exportação dos grãos. Então, o que vai dizer para mim de qual que é a frequência de dose e qual que é a quantidade vai ser realmente a análise de solo. A gente tem feito aí de 2 a 3 ciclos a reaplicação desse elemento na fase do sulfurgram. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui do Frederico. Ele diz, se formos olhar o tratamento 4 e a parcela que tinha melhor nível de P e K, pode também ter um diferencial na resposta da resposta de enxofre no rendimento? Claro, com certeza, né? Como eu falei para vocês, como os nutrientes têm que estar em equilíbrio, quanto mais tu consegue encontrar equilíbrio no fornecimento nutricional, melhor vai ser o aproveitamento dos nutrientes, tanto os macroprimários quanto macrosecundários, para você ver a importância de boro e enxofre, né? O boro ajuda muito na translocação de cálcio e também favorece o crescimento radicular, então talvez quanto mais bem suprido de boro está o meu solo, mais eu aumento a boca de planta. Quanto mais eu aumento a boca de planta, mais eu acesso nutrientes que talvez esse solo não estava conseguindo me fornecer, porque minha planta estava limitada por alguma falta nutricional. Então, o equilíbrio é muito importante para que as adubações, a nutrição do meu solo seja amplamente aproveitada, né? Então, eu falei da lei do mínimo, né? A gente deve estar tentando fornecer todos os elementos para o solo para que eles consigam aumentar o seu potencial. Maravilha, é a lei do barril, né, Maurício? A gente pode ter uma grande quantidade de um nutriente que não vai fazer a nossa produção, né? Você bem falou, é todo equilíbrio. E aqui na propriedade a gente percebeu também, Aldemir, a gente vinha há mais de 10 safras investindo em adubações pesadas de fósforo e potássio. Usávamos muita matéria-prima, super triplo, MAP, DAP, cloreto, ureia, e esquecíamos os macrosecundários. A gente conseguiu, claro, elevar a concentração dos macroprimários, porém o desequilíbrio no solo mostrou um apontamento para que a gente entendesse que não deveríamos mais seguir esse caminho, porque a produtividade subiu, realmente, mas ela trancou, ela não deslanchava. Então, a gente começou a entender que para melhor aproveitar o fornecimento desses macronutrientes primários, a gente tinha que encontrar o quê? No equilíbrio no fornecimento dos macrosecundários. Então, começamos a mexer em adubações, correções, fornecimento de fontes de produtos que forneciam realmente para o solo o equilíbrio, e a produtividade destrancou e foi subindo, e as genéticas começaram a responder muito melhor, tanto em milho quanto em soja. Bom, os dados mostram, nossa evolução produtiva
foi muito significativa nos últimos 5 anos, quando a gente conseguiu racionalizar o fornecimento desses nutrientes. Com certeza, né, Maurício? E a gente consegue levar em conta, observar fósforo, enxofre é a mesma quantidade que a planta de soja necessita para produzir 1 tonelada. Exato. Então, por vezes, é um nutriente que se esquece, né? É um nutriente que não é falado. A gente cultivava um fósforo, aquela dificuldade em aumentar o fósforo em solos com grande parte de argila, né? E aí o enxofre ficou um pouquinho de lado, mas a importância é igual, né? Só muda a quantidade, né, Maurício? Aqui no Brasil, né, nas Américas, o pessoal fala, né, que a história conta que Pedro Álvares Cabral foi o navegador que descobriu o Brasil, né? Então a gente tem o adubo de Pedro Álvares Cabral, que era o famoso 0,2020, né, ou 2,2020. Ele, para produzir 3.000 quilos de soja, para cada tonelada, nós exportávamos em torno de 20 pontos de fósforo e 20 de potássio, e a pesquisa trabalhou muitos anos assim. Então, a gente aplicava 300 quilos de 0,2020 para produzir 3.000 quilos de soja. Isso valeu até início dos anos 2000, talvez até um pouquinho para frente. Só que quando a gente chegou agora em 2006, 2007, 2010, 2012 para frente, com a evolução das genéticas e o aumento do potencial dos materiais, essa fórmula caiu em desuso. A gente deve o quê? Buscar fontes de nutrientes mais equilibrados, que além de carregar uma boa dose de fósforo e também de potássio, tragam cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro. Todos os elementos são muito importantes na cadeia nutricional. Então, a nossa verdadeira função como técnico é entender através da amostragem de solo, dessa melhor interpretação, como que a gente pode ajustar isso no solo para que as culturas respondam em produtividade. E, claro, também, né, buscar fontes que tenham alta resposta do ponto de vista financeiro, né, que tenham esse ajuste em equilíbrio. Uhum. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, Maurício. Mais 3, eu acho que a gente pode também não atrapalhar muito o teu descanso aí, Maurício. A gente sabe que está na correria do plantio. Aqui eu tenho uma que é, por exemplo, aqui o Rafael. Por exemplo, aqui em agosto é seco, nosso plantio inicia dia 5 de setembro. Se eu aplico e não chove logo, vai atuar mesmo no seco? E se chover inicia, o plantio perderia água, ainda aproveitaria, né? Ainda ia ter o aproveitamento do enxofre do boro? Certo. Vocês viram ali que eu fiz questão de trazer para vocês, naquele trabalho que eu realizei na última safra, o regime pluviométrico para o ano 2019 e 2020. Então, a gente aplicou naquela experimental 20 dias antes da semeadura da soja, a gente aplicou todas aquelas doses de sulfuro Bemax. E depois que a gente aplicou, a gente teve ali uma chuva significativa e foi um exemplo muito, ou seja, as plantas não conseguiram talvez absorver ou beber aquele nutriente naquela fase inicial. Já em janeiro teve uma retomada das chuvas, aquele enxofre foi para a solução do solo, atendendo talvez a demanda da cultura, e em janeiro, fevereiro, ali, a sequência, né, até março, caiu de novo o volume de chuvas. Então a gente teria o quê? Em tese, uma baixa absorção. Mesmo assim, respondeu em produtividade. O ideal dos mundos, né, talvez a melhor resposta para esse elemento fosse fornecer 20, 30 dias antes do plantio e que recebêssemos chuvas significativas para que ocorresse a sua solubilização e ele descesse na camada ali de 0 a 20 centímetros, que é a camada ideal para absorção radicular. O movimento desse enxofre para camadas mais inferiores, de 20 a 40 ou 40 a 60, ele vai se dar ao longo do tempo, né, ao longo das chuvas, ou através da produção de bioporos no solo, ou dependendo da classe textural. Mas a gente não consegue, assim, dominar isso para todos os tipos de solo. Mas o ideal de fornecimento é 20, 30 dias antes, porque para que esteja na camada ideal no momento que você plantar, mas não que não vá responder se você fizer a aplicação mais próxima à semeadura ou que chover mais próximo à semeadura. O importante é esse elemento estar no solo para que a planta absorva ele dentro do seu ciclo. Perfeito, Maurício. Ele não vai ser perdido, né, Maurício? Esse elemento, a hora que começar a ter as chuvas e a solubilização desse enxofre, desse boro, a planta vai aproveitar. Então, isso a gente também vai atender o safrinha pela ação das bactérias do solo reagir
com enxofre, como você 25 quilos a 30 quilos de enxofre por hectare, em forma contínua, né, sempre anual, tendo, em virtude de perder a diminuir a lixiviação e um controle mais econômico também, né, para a gente não despender tanto valor. Excelente estratégia do Michael, excelente pergunta. Se você quiser atender a cada ano, ou seja, ir constituindo a concentração de enxofre no seu solo, você pode estar fornecendo esse enxofre em menores doses. Você vai atender talvez a necessidade da cultura e vai repondo ele no solo lentamente. Essa é uma estratégia para quem tem um solo talvez mais arenoso, que tem medo de perder por lixiviação, ou que talvez não queira fazer um desembolso muito alto de caixa de maneira inicial, pode estar aplicando aí 30, 40 quilos de uma forma de enxofre alimentar para aumentar a concentração lentamente desse elemento e atender a demanda da cultura, ou pode estar fornecendo esse enxofre também via adubação. Eu, particularmente, gosto muito de fornecer esse enxofre na cultura de cobertura, porque ele já vai estar entrando no sistema para que a planta que vem na sequência, no caso a soja, já absorva esse enxofre a nível do solo. Mas nada impede que você faça ele em pré-semeadura. Isso vai depender do teu planejamento e da tua estratégia. Então, se você tiver uma aveia, por exemplo, no solo, antecedendo uma cultura de soja, você pode aplicar esse enxofre tanto em linha, na adubação, quanto a lança dentro da cultura da aveia, que ela vai estar disponibilizando esse enxofre para a cultura da soja que vem na sequência, né? Então, eu faço aplicações de 70, 80 quilos, porque a minha frequência é a cada 2, 3 anos de reposição. E o meu objetivo é aumentar a concentração do elemento a nível do solo para que a planta absorva ele a cada safra. Se a safra de verão não aproveitar 100%, a safra de inverno já aproveita, a planta de inverno usa ele, também cicla na palhada, e ele volta, talvez, através da mineralização da palhada para a minha planta de verão subsequente. Maravilha, Maurício. A gente consegue atender os níveis que a planta precisa, mas para a gente corrigir o solo, se a gente quer aumentar o nível, atingir um nível de 15 miligramas no solo, a gente tem que fazer uma entrada com uma pancada e depois a manutenção fica mais barata, né, Maurício? Eu acho que é que nem a manutenção preventiva de um carro, né? Se a gente deixar fundir o motor, é mais caro, né? Exato. Cada um tem que entender qual que é o nutriente que está limitando a sua produtividade, né? Como nossos solos aqui, a origem geológica do enxofre é muito baixa, era o nutriente que estava limitando nosso potencial produtivo. Nós tínhamos áreas que a gente dobrava a adubação para buscar aumento de performance e rendimento, e essa resposta não vinha porque os macronutrientes secundários ou os micronutrientes limitavam a absorção desse fertilizante. Quando a gente começou a fazer as coisas de forma mais equilibrada e mais racional, não precisamos mais fazer altas adubações, e sim encontrar o equilíbrio no sistema. Tanto que para aquela área que eu produzi 123,9 sacas por hectare, que foi a área que me deu o título de campeão nacional da produtividade de soja, eu apliquei apenas 200 quilos de uma fórmula 840-0, que tinha o quê? 80 pontos de fósforo por hectare. E apliquei 200 quilos de KCl, de cloreto de potássio, em pré-semeadura, que são 120 pontos de potássio. Não é uma superadubação, é uma adubação para quem busca alta produtividade, mas não é uma adubação assim que, digamos, ele foi lá e fez uma adubação super elevada para buscar um alto rendimento. Ele buscou uma adubação que previa a exportação dos grãos. O que talvez foi que me entregou alta performance foi o equilíbrio nutricional desse solo. Maravilha, Maurício. Acredito que a gente tem muitas perguntas que vêm ainda, mas pelo avançado da nossa hora aqui do Maurício, né? Maurício, aqui é o fuso, 9h20 da noite já, né? Então, eu queria agradecer em nome da Compass a tua presença. As perguntas que estão surgindo, a gente tem o nosso time técnico, eu estou à disposição, vocês têm meu contato no telefone, no convite lá, que vocês podem estar me chamando, e a gente vai solucionando essas dúvidas mais pontuais que vocês venham a ter. Ou com o representante, o Anderson está aqui, nós temos o Lucas, o Edwin também estava participando, que eu percebi aqui.
também vão poder ajudar vocês na solução dessas dúvidas que vocês vêm tendo. Eu queria agradecer, Maurício, em nome da Compass, a sua presença, a sua excelente palestra, excelente relato de como a gente consegue, com um aproveitamento adequado do nosso solo e da nossa nutrição de solo, a gente consegue atingir altas produtividades e rentabilizar isso para o bolso do produtor. Então, obrigado a todos que nos escutaram e nos assistiram. Muitas graças a todos pela presença, por estarem aqui. Então, Maurício, obrigado mesmo de coração e espero você dentro do Paraguai, dentro da Bolívia, dentro da Colômbia. A gente vai fazer uma bateria de rodada aí com você aí, a gente vai estar presente. Só essa pandemia acabar, a gente vamos te arrastar aí pela América Latina aí, tá bom? Valeu, obrigado pelas palavras mais uma vez, Aldemir. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar podendo falar para um grupo tão seleto de produtores e técnicos que visam um aumento da produtividade na cultura da soja. Eu acho que um grande legado que a gente deixa para o nosso sistema de produção é investir em solo, porque o solo tem memória, e ele guarda o manejo na sua memória. Então, tudo que vocês fizerem de manejo de tecnologia via solo vai responder em produtividade. Pode não responder, talvez, no primeiro ano, de forma muito rápida, mas são degraus que a gente tem que escalar e tem que ir subindo um a um. Então, é muito importante isso hoje a nível do produtor. Adubações foliares, eu vi que ele tem várias perguntas sobre nutrição foliar. Acredito muito em nutrição foliar também, mas eu preconizo uma boa base bem construída, um bom fornecimento via radicular, e as aplicações foliares, elas são de extrema relevância, porém elas podem suprir talvez alguma deficiência de solo ou talvez mitigar algum estresse da planta. Então, a verdadeira intenção do produtor, do técnico hoje, é tentar entender aonde está a sua limitação e fazer intervenções pontuais, ou via solo ou via foliar, e buscar uma tecnologia que tenha a verdadeira resposta e também tenha performance. Mas, se Deus quiser, essa pandemia passar, no futuro próximo, a gente vai estar podendo visitar aí cada região, cada realidade, debater, né, Aldemir, e poder encontrar os caminhos aí da alta produtividade. Mais uma vez, um abraço aí, agradeço a oportunidade e tenha uma ótima